Convidamos a todos, então, para o primeiro painel do SciBiz. Neste momento, pedimos, por gentileza, que apenas o mediador e os painelistas deixem as câmeras ligadas. E o nosso primeiro painel é Transformação Digital sobre o Olhar Humano nas Organizações. Será mediado pelo professor Joel Dutra. Os painelistas convidados são Sr. Marcos Batistucci, da Owen Illinois Inc., Sr. Renato Schroeter, da Air Liquide Brasil, e professor Wilson Amorim, da FEA USP. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui com os senhores, tratando de um tema extremamente precioso para o momento que nós vivemos, e nós contamos nesse painel com pessoas que têm um trânsito no mundo corporativo e no mundo acadêmico, e eu acredito que nós vamos construir aqui uma boa reflexão sobre o tema. Eu pediria para começar a abrir o nosso evento, o Marcos Batistucci, trazendo um pouco da sua experiência sobre o tema. A ideia é que cada um dos painelistas tenha 5 minutos para fazer uma apresentação e, na sequência, a gente começa um debate a partir de perguntas estruturadas. Então, peço ao Marcos para iniciar a sua fala. Por favor, Marcos. Claro, professor Joel, a todos. Bom, primeiro, também muito grato de estar presente aqui, podendo juntar, né, a academia e a indústria. Eu vejo aí o Gustavo falando da FIA, da FEA, eu sou regresso da FEA, aluno da FEI, aluno da FEA, aluno da FIA, né? Sigo hoje os meus estudos acadêmicos, doutorando no Mackenzie, então sou muito feliz em poder conectar a indústria, né, com a academia com a indústria. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar, 5 minutinhos, né, dentro desses 5 minutos, eu queria investir 1 minuto para contar para vocês quem é a Owens Illinois, para vocês entenderem a perspectiva de negócio que eu vou trazer. Nós somos a maior empresa fabricante de embalagem de vidro do mundo, né? Então, uma empresa centenária, realmente fundada em 1903, né, com aproximadamente um faturamento na casa de 6,1 bilhões de dólares, mais de 25 mil funcionários, distribuídos aí em 72 unidades e 20 países, né? Hoje eu atuo como diretor de recursos humanos aqui para a América do Sul e tenho uma outra função que é cuidar de recursos humanos para a área de vendas e marketing global, então atender o mundo inteiro, desde aqui da América do Sul até a Ásia, eu cruzo o mundo inteiro, que me dá uma boa perspectiva sobre a questão da transformação digital e a questão do futuro do trabalho, principalmente para nós aqui dentro, né? Dentro dessa perspectiva, né, dessa provocação, o que a gente tem observado, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, o que a gente prevê, né, agora pós-pandemia. Então, antes da pandemia, a gente apostava muito, e que deu muito certo, muito mais do que as tecnologias, a gente vem apostando no desenvolvimento do que eu tenho chamado de mindset de conectividade, né, da mentalidade de conectividade. Porque as ferramentas tecnológicas, elas vão ser postas independentemente do desejo das pessoas. Então, a gente vem investindo no desenvolvimento da organização e principalmente no desenvolvimento das pessoas através de construir um mindset, uma mentalidade de conectividade. Isso se deu por várias frentes, né? A UAI estabeleceu um MBA interno de fronteira, para vocês terem uma ideia. Esse MBA ele foi feito em parceria com uma das grandes universidades globais. Ele não tinha nível hierárquico estruturado, você tinha desde analista até diretor dentro desse MBA, e ele tinha uma metodologia um pouco diferente. Essa metodologia ela era construída através da resolução de problemas, ou do problem-based learning, ou solving, né? À medida que os problemas eram trazidos, a universidade trazia conteúdos e, por meio de squads, ou de esquadrões, ou de grupos de trabalho, nós criávamos soluções para esse tipo de trabalho. E assim foi feito em várias iniciativas, seja no programa Trainee, seja nos programas que a gente tem de desenvolvimento, ou mesmo na forma com que a gente trabalha. A gente trabalha muito
por projetos, por iniciativas, por tarefas, ao invés de por funções, né? Isso é muito curioso para nós. E aí veio a pandemia, né? E rapidamente a gente vai para o mundo digital. E foi muito bom ver como esse nosso método de trabalho se fez presente. Por quê? Porque rapidamente a gente se conectou, a tecnologia, obviamente, foi um facilitador, mas mesmo sem ela, a gente conseguiu trabalhar de maneira integrada, a gente trabalharia de maneira integrada, e logo veio a história de entender como seria o futuro do trabalho, como todas as organizações estão tateando, né, explorando, nós também exploramos. E a primeira coisa que nós fizemos, antes de especular, né, que foi um aprendizado muito grande para nós, foi fazer a voice of employee, ou, né, a voz do cliente, que para nós eram os nossos funcionários. Nós escutamos aí basicamente 80% das pessoas do mundo e descobrimos algumas coisas muito curiosas logo no começo da pandemia. Primeiro, que as pessoas, sim, gostariam de ter um trabalho remoto, mas entendiam que o contato social era muito importante, fazendo com que a gente preparasse a organização, se tudo correr bem, como já vem correndo em outros países, principalmente aqui no Brasil, que a gente volte até o final do ano, nós vamos trabalhar no regime 50-50, mais ou menos, 40-60, 40 presencial, 60 remoto. Outras coisas interessantes, as pessoas, então, entendiam que, dado a questão de trabalhar remoto, eles poderiam reduzir, né, o seu traslado, que o inglês chama aqui de work commute, privilegiando a qualidade de vida, né? Temos percebido, sim, um aumento de carga no trabalho. Então, o que a gente percebe no futuro do trabalho, na transformação digital, é como é que a gente coloca ferramentas tecnológicas para tratar um tema muito importante, que é o novo estresse do trabalho, que se chama saúde mental. E a gente vem fazendo um trabalho grande, ainda tecnológico, para conectar as pessoas, criando um modelo de empatia ao invés de simpatia, para aprimorar e para tratar a saúde mental dos colaboradores. Então, o que nós temos percebido nessa experiência que a gente tem vivido, durante, e o que a gente espera de durante e pós-pandemia, é que, primeiro pilar, estamos falando do mindset de conectividade. Segundo, a tecnologia ela vai vir independentemente do desejo das organizações e dos colaboradores. E o último pilar importante é como é que a gente prepara a liderança para tratar muito menos hard, muito mais softs. E a gente está falando como é que a liderança se prepara para poder gerenciar a saúde mental dos seus colaboradores, se conectando com eles de maneira remota. Professor Joel, tentei cumprir meu tempo aqui, eu acho que era para dar uma introdução, né? E aí eu vou ficar aqui à disposição para as perguntas que virão, tá bom? Perfeito, Marcos, muitíssimo obrigado. E obrigado por trazer essa experiência tão rica, não só aqui no Brasil, fora do Brasil, dentro da sua realidade. Muito obrigado, Marcos. Eu passaria a palavra agora para o Renato, ele é gerente de operações da Air Liquide e também tem uma experiência muito rica, né, nesse sentido. Renato, bem-vindo. Por favor, você tem a palavra, 5 minutinhos para fazer a sua explanação. Obrigado, professor Joel. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer também estar com tantas áreas da USP, da FIA. Já fui aluno também da Poli, da FIA. Tive muitas aulas na FEA também. É um enorme prazer. Bom, eu sou atualmente gerente de inovação e transformação digital da Air Liquide Brasil, tá? Eu venho tratando de digital nos últimos 7 anos, já estou há 20 anos na Air Liquide, os últimos 7 anos trabalhando diretamente com a transformação digital. Para quem não conhece, a Air Liquide, ela é uma das maiores produtoras mundiais de oxigênio, uma multinacional francesa, muito em voga hoje na pandemia, quer dizer, um trabalho árduo aqui para poder contribuir com uma situação tão grave como estamos passando hoje, mas assim com muito orgulho também, e esse orgulho está sendo compartilhado com todos os nossos funcionários, que estão muito engajados no cumprimento do que é necessário atender no país nesse momento. Bom, nos últimos anos também, a Air Liquide, além de produzir gás, a gente tem vários centros de pesquisa no mundo,
ao menos 7 centros de pesquisa e inovação. E no Brasil, a gente faz um trabalho de engajamento da inovação, da contribuição que o Brasil pode dar no grupo Air Liquide. Então, isso também tem toda uma conotação de engajamento das equipes, também de incorporação de tecnologias aqui para o Brasil. E a parte interessante, eu gosto de analogias, né? Uma que eu vejo é que, assim como o Marcos comentou conosco, a gente teve uma mudança muito grande no momento da pandemia. Eu vejo essa área de inovação como uma onda. Então, alguns anos atrás, já começaram a vir vários movimentos que demandavam demais das empresas a inovação, e a gente começou a trabalhar e começou a verificar que tinha várias reações de funcionários e de empresas de uma forma geral, né? Então, durante as ondas, tem várias atitudes que a gente pode tomar. Uma seria ficar parado, subindo, descendo com a onda. A outra seria, bom, está vindo a onda, deixa eu tentar, deixa eu pegar um jacaré, deixa eu pegar, fazer surfar, né? Tentar surfar a onda para ver se eu acompanho a velocidade do que está acontecendo. E a mais peculiar que eu vi foram as pessoas que tentaram parar a onda. Isso, assim, era muito claro que isso seria impossível de acontecer, mas mesmo assim, muitas empresas, muitas pessoas tentaram travar a situação. Há 5 anos atrás, se os senhores lembrarem, tinha muita notícia ainda no Brasil de pessoas falando no jornal, não, vamos perder empregos, vamos ter um problema muito sério no Brasil. O que aconteceu? Quando veio a pandemia, isso a onda virou um tsunami. Quem estava preparado, conseguiu sobreviver. Quem não estava preparado, estava tentando segurar a onda, está se afogando. Então, era muito claro que a gente trabalhou muito internamente na Air Liquide, que as tecnologias elas não vêm para perder empregos, mas para valorizar empregos. E, basicamente, o que a gente conseguiu foi um engajamento muito forte das pessoas através da colaboração e do engajamento. Nós trabalhamos muitos anos na automação de fábricas, então, fábricas autooperadas, tenho equipes trabalhando em toda a América Latina na implantação de fábricas autooperadas. E o que a gente percebeu é que, conforme a gente evoluiu na disponibilidade de dados em tempos reais, a gente tem hoje mais de 10 mil dados por fábrica, a cada 2 segundos sendo coletados, o que aconteceu é que a exposição desses dados geraram uma demanda enorme de empregos dentro da empresa, e empregos muito qualificados, porque ficou muito claro que havia muita coisa a ser feita. Então, basicamente, o que a gente fez nos últimos anos foi uma formação muito forte de pessoas, uma formação de jovens com alta especialização aqui no Brasil, destacando eles no mundo inteiro. E hoje o Brasil é muito bem representado na Liquide. A Liquide Brasil é reconhecida como uma área uma fonte de capacitação muito alta de pessoas. Isso graças também à universidade e a essa conexão que vocês estão criando aqui entre empresa e universidade, isso tem um valor enorme para nós. E isso também, a pandemia também trouxe algo que a gente já estava trabalhando há algum tempo, que é a questão da ansiedade. As empresas, as pessoas da minha geração, os gestores da minha geração em geral, aprenderam, né, a fazer ser um gerente convencional, com metas, bater metas, pressão, assim por diante. O que ficou muito claro, principalmente agora durante a pandemia, é que o controle da ansiedade pelos líderes é que é o ponto fundamental para ser tratado hoje em dia. E isso foi um choque para muitos gerentes. Há 5 anos atrás, por exemplo, a gente tinha que se isolar grupos para eles trabalharem isolados, grupos de inovação, grupos de transformação,
Só que, para que trabalhasse no modelo de engajamento, de colaboração, hoje em dia, isso é muito claro, todos os RHs, nosso RH ele é muito forte no sentido de buscar esse engajamento das pessoas. A colaboração é o mote e a alta produtividade sem gerar ansiedade é o grande desafio e o que a gente vem provando que é um grande sucesso na Air Liquide. Obrigado, Joel. Volto a palavra para o senhor, professor Joel. Muito obrigado, Renato. Bela experiência que você relata para nós. E achei muito interessante a imagem que você criou de tentar segurar a onda, né? E você correr o risco de morrer afogado, né, nesse processo. Muito obrigado, Renato. Bela experiência que vocês viveram, estão vivendo, e trazer isso para a gente é muito valioso. E aí eu queria passar a palavra agora para o Wilson Amorim. O Wilson é um colega da FEA, Departamento de Administração, um estudioso do mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ele traz para a gente toda essa vivência de pesquisa, de contatos, né, que tem desenvolvido nesses últimos anos. Wilson, por favor, a palavra é sua. Então, 5 minutos para a gente tentar sintetizar. Eu sei que é difícil, mas tentar. Vamos lá. Então, bom dia para todos. Queria agradecer o convite aí do Joel e a coordenação, né, do SAIBIS para poder estar com vocês aqui logo na segunda atividade, praticamente abrindo aí o evento, né? A gente fica muito orgulhoso de poder participar desse tipo de iniciativa e trazer coisas aí com as quais a gente vem trabalhando. O meu ponto de vista, Joel, nessa linha de discutir a transformação digital e o olhar humano nas organizações, eu vou pegar uma perspectiva um pouco diferente, né? Já que a gente teve 2 perspectivas empresariais, eu vou procurar olhar o lado da oferta da mão de obra, ou seja, o lado de onde as empresas vão buscar os seus trabalhadores para internalizá-los, socializá-los, enfim, empregá-los e contratá-los, né? O que a gente está observando? Eu vou me basear, assim, em escala global, em um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial. Lá, eles vão colocando que, de fato, a questão da tecnologia, ela veio, né? Ela veio, se acelera e predomina. E, entre várias coisas que eles têm trazido aí nos seus estudos, eles apontaram que, no ano passado, houve uma dupla ruptura, digamos assim, um duplo tranco, por conta da pandemia. A gente tem a aceleração, né, da adoção das tecnologias e a pandemia deu um tranco, deu um empurrão, digamos assim, nas empresas, nas organizações, e isso se reflete sobre o mercado de trabalho. O que é que eles estão apontando também entre os seus achados de pesquisa, né, o pessoal do World Economic Forum, eles estão dizendo, olha, dependendo da maneira como as sociedades ao redor do mundo lidarem com esses assuntos, a gente pode ter uma intensificação de uma coisa que pode colocar em risco, vamos dizer assim, o progresso, pode colocar em risco a prosperidade das economias e das próprias empresas, que é a elevação da desigualdade dentro dos mercados de trabalho. Porque a gente tem economias que vão... Primeiro, você tem as economias diferenciadas ao redor do mundo, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, e segundo, dentro dessas próprias economias, os seus diversos níveis, momentos e situações diferentes para as pessoas que estão do lado da oferta de trabalho. Eles também apontam que, como a gente tem uma aceleração, né, da introdução das tecnologias, a tal da transição digital, como ela vai se dando de forma cada vez mais rápida, de forma cada vez mais predominante, a gente tem a janela de oportunidade para proporcionar qualificação, ela vai se estreitando. Isso vai acontecendo no âmbito das organizações, mas principalmente no âmbito do lado da oferta da mão de obra, né? O lado que é suportado pelas universidades, pelas escolas técnicas, pelas estruturas de formação que estão à disposição. Bom, o que mais que eles estão dizendo para a gente? Que está na hora de ter políticas públicas para dar suporte para isso. Como é que o Brasil encarou essa situação, né? O Brasil pega essa situação pela frente com 3 fenômenos fortes, né? Primeiro, tem uma crise econômica com alta taxa de desocupação. Segundo, houve um momento de desregulação no mercado de trabalho trazido pela reforma trabalhista e a transição tecnológica empurrando esses processos todos. Quando a gente chega no momento da pandemia, muito do mercado de trabalho é arremessado, digamos assim, nessa questão ao futuro, né? Do ponto de vista da adoção das tecnologias, principalmente na figura do home office.
Então, eu diria, há um tranco no mercado de trabalho e esse tranco ele também é dado do ponto de vista digital. Há um enorme contingente de pessoas que se retira do mercado de trabalho, há um enorme contingente de pessoas que se desocupa nesse período, e os arranjos sociais eles vão sendo viabilizados por acordos coletivos com sindicatos, políticas públicas, de tal forma que há muita gente ainda mantendo emprego, muita gente tentando sustentar um nível de renda e muita gente se ausentando do mercado de trabalho numa situação de precariedade, digamos assim, maior. Bom, o que eu gostaria de apontar aqui? É que esse mercado de trabalho, onde as empresas fazem as suas contratações, no Brasil especialmente, ele vive dois espaços bastante demarcados. Eu diria assim, o lado de cima, o lado superior, é o lado onde a gente vai ter as empresas com maior conteúdo de conhecimento, maior engajamento nas atividades de inovação e mais alta incorporação de tecnologia, e nesse sentido, inclusive o próprio setor público. Nesses segmentos, a gente vai poder ver uma maior possibilidade de incorporação das atividades em home office, porque o home office em si já é uma atividade que incorpora a tecnologia, que incorpora essa transição digital quase que em toto. Do lado de baixo, né, num segmento menos favorecido, a gente vai ter o trabalho precário e informal, com crescimento e predomínio de assalariados sem carteira, porque no Brasil isso é uma coisa que ainda existe num volume bastante grande, cerca de 11 milhões de pessoas, e aí a emergência de um outro tipo de atividade, que são os trabalhadores vinculados às plataformas digitais, que estão vinculados ao fenômeno da digitalização dos processos de trabalho, mas eles se inserem de uma forma não tão favorável quanto aqueles que podem trabalhar em home office, de tal forma que quando a gente vai pegar os 7, 8 milhões de pessoas que hoje em dia trabalham em home office, a gente vai ter alguma coisa na casa de 80, 85% de trabalhadores trabalhando de maneira formal em home office. Enquanto que quando a gente vai verificar os tais trabalhadores em conta própria, dentro dos quais se incluem ali aqueles que estão em plataforma, a gente vai ver uma proporção inversa, ou seja, 75% desses trabalhadores estão colocados numa condição de informalidade e precariedade. Para concluir a minha fala, eu diria assim, que no caso específico, isso é um fenômeno que eu acho que atende aí alcança as sociedades e os países ao redor do mundo, são elementos condicionadores da oferta de mão de obra aqui em outros lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, e isso é uma questão que levanta preocupações. Nós estamos olhando para uma realidade nova, de maior incorporação da tecnologia nos processos produtivos e formatação da contratação da mão de obra nessas bases. Precisando de mão de obra mais qualificada, precisando de gente para conceber processos produtivos mais sofisticados e inovação, ao passo que a mão de obra está sendo formada numa velocidade menor, né? Então, é preciso emparelhar esses processos. De maneira geral, o que se pode dizer, além disso, é que tem políticas de inclusão no mercado de trabalho, e essa inclusão sendo viabilizada por suporte decidido na formação técnica da mão de obra, na qualificação da mão de obra para o trabalho, provavelmente a gente vai acirrar essa divisão em trabalhadores formais e informais, trabalhadores formalizados e precarizados, e vamos colocar em risco uma oferta adequada de capital humano para essas empresas que estão trabalhando um elevado conteúdo de tecnologia e processos produtivos inovadores. A sugestão a minha preocupação em relação a esse momento é que, de alguma forma, feita essa transição digital, feita a transição da regulação do trabalho com a reforma do trabalho, né, a reforma trabalhista de 2017, vivendo ainda esse momento difícil da economia brasileira, está na hora da gente pensar em instituições novas para o mercado de trabalho, instituições essas que viessem a regular essas novas formas de trabalho, que viessem a dar suporte de formação da oferta de mão de obra na proporção adequada para aquilo que as demandas das empresas estão apresentando, né? E de forma que isso diminuísse e evitasse o acirramento da desigualdade no mercado de trabalho nacional. Então, dessa forma, eu verifico o seguinte: transição digital e desigualdade são coisas que não necessariamente deveriam estar vinculadas, mas se não houver atenção dos atores sociais em relação a esses aspectos, provavelmente a gente vai ter isso, não vai ser bom para ninguém, nem do lado da oferta de trabalho, que estão os trabalhadores, nem do lado da demanda, que são as empresas. Obrigado, João. Wilson, eu que agradeço, né? Acho que você trouxe aí uma bela análise, né, da situação que nós vivemos e pontuando alguns pontos de atenção, alguns pontos de preocupação.
que realmente são muito importantes. E aí, pegando a sua fala como uma base, Wilson, e aí eu queria colocar isso para os demais, né? Nós assistimos aqui no Brasil, em 2010, 11, 12, 13, com o aquecimento econômico, nós sentimos o que na época nós chamamos de apagão de gente, né? Quer dizer, a gente não tínhamos, né, recursos qualificados para dar conta das necessidades das nossas organizações, né? E se nós acrescentarmos a sua fala, Wilson, né, o quanto que isso fica agravado, né, se realmente nós não tomarmos iniciativas mais céleres, né, para uma retomada econômica do Brasil, quer dizer, o quanto que nós podemos ter em breve, né, problemas sérios, né, de pessoas para ocupar posições mais qualificadas no mercado. A gente já assiste isso na área de tecnologia de informação, né, como uma escassez de mão de obra nesse segmento, mas eu queria que vocês olhassem isso, quer dizer, como é que vocês veem isso no futuro aqui no Brasil, né, a oferta de mão de obra qualificada. E tanto o Marcos como o Renato levantaram esse ponto, né, como esse movimento todo que nós vivemos intensificou a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, e o professor Wilson traz exatamente essa preocupação, né, de talvez a gente, se nós não regularmos esse mercado, não trabalharmos esse mercado, podemos ter escassez desse tipo de recurso no mercado. Como é que vocês veem isso? Aí, Marcos, Renato, Wilson. Renato, começo eu? Ok. Por favor. Então, professor, o que a gente tem percebido aqui, né? Nós somos uma empresa que, do ponto de vista de formação, eu vou chamar de vidreiro, como se chama internamente, ele é um processo bastante complexo do ponto de vista técnico, né? Então, ele leva muito tempo para se qualificar, né? O ouvido do som da máquina, independente da indústria 4.0, eu ainda acredito que há coisas que vão levar um certo tempo para serem substituídas, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho de muito longa data na formação prévia de profissionais para blindar um processo sucessório desde a base, né? Então, investindo muito no apoio dos jovens talentos, no apoio dos programas de estágio, dos programas de estágio técnico. Por quê? Porque a gente acredita nisso. No paralelo, a gente adotou uma parceria global com uma instituição chamada United Way. Por quê? Porque ela privilegia a transformação digital nas áreas de menor disponibilidade, né? Então, a gente já percebeu que no próprio homeschooling agora, a gente está falando de que nós aqui vivemos uma condição muito ímpar, né? Então, os nossos filhos, os nossos netos continuaram estáveis nesse processo, mas a gente tem uma centena de pessoas, né, no país, por exemplo, que não tiveram acesso à tecnologia, independente de todos os esforços que a gente viu, inclusive do governo, disponibilizando chip de celular, né, créditos de banda de internet, mas às vezes nem se tinha esse acesso, as pessoas não estavam habituadas. Então, a gente está preocupado com isso, não resta dúvida. O nosso ponto de virada aqui fundamental é que, como o nosso processo de formação é muito longo, né, a gente sentiria esse reflexo provavelmente num período maior do que 10 anos, pelo nosso planejamento antecipado. Mas a gente percebe, sim, por isso, do nosso investimento e parceria com a Enel, e é uma parceria que eles, inclusive, usam educação pela transformação digital, né, onde as indústrias que fazem parte desse conglomerado, e há várias, vem investindo intensivamente nas periferias para contribuir com a formação dos professores e para contribuir com a formação dos alunos e das crianças que estão aí em situações de maior vulnerabilidade, porque realmente a digitalização, se eu posso dizer assim, né, vai provavelmente separar mais do que unir se a gente não tiver uma integração poder público, iniciativa privada e academia. É o que a gente acredita aqui.
Muito bom, obrigado, Marcos. Eu gostaria de ouvir o Renato. Renato, por favor. Bom, primeiro, concordo com essa preocupação, ela é muito séria no Brasil, né? E eu acho que aí as universidades têm um papel fundamental. O que mais me preocupa, na verdade, foi o que foi comentado no início do SAIBIS, que o Brasil reduziu o investimento em inovação, em educação nos últimos anos. Isso é muito sério para a gente. Isso vai ser uma perda inestimável para as empresas e para o país. E eu acho que isso é algo que tem que ser trabalhado pelo governo de uma forma geral. Por outro lado, nós trabalhamos muito com o treinamento interno, também temos necessidade de engenheiros muito especializados, mas o que está se abrindo também é um espaço para programadores com menor nível de qualificação também. E isso vai gerar isso abre uma quantidade de empregos muito grande dentro das empresas. Então, hoje, o nosso maior gargalo não está na alta especialização, porque a gente está formando esse pessoal internamente a longo prazo, mas um nível técnico na área de computação, de TI, ou de algumas áreas muito específicas. Com isso, o que a gente aposta é que já está havendo uma alta de demanda que pode ser formada com uma velocidade menor. Isso abre, uma velocidade maior, mas com pequenos níveis de treinamento e aulas, e isso abre uma possibilidade de exportação de mão de obra. O que está acontecendo hoje? O Brasil, pelas nossas peculiaridades econômicas, sempre tem uma defasagem com dólar, com câmbio, e os salários no Brasil são menores do que no resto do mundo. Isso abre uma competição mundial por mão de obra. Isso já está acontecendo. O Brasil já está exportando mão de obra de home office. E eles vão se qualificando gradativamente. Então, isso abre uma nova etapa no Brasil, que é formar nível médio rápido. Não precisa de um curso de formação universitária, podem ser cursos específicos que, com o tempo, a pessoa vai gradativamente aprendendo, implantando e gerando empregos no Brasil. Essa renda fica no Brasil e ajuda outras pessoas que ainda não têm essa qualificação. E então, a parte que mais me interessa nesse ponto é que o Brasil, a empregabilidade no Brasil não depende mais só do PIB brasileiro, mas do PIB mundial. Vai ser uma transformação grande que a gente está vendo e com uma oportunidade muito grande. Eu espero que o Brasil esteja preparado para isso, acelerando e flexibilizando as formações. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Renato e Marcos. Acho que vocês trouxeram boas perspectivas, bons ângulos de análise, né, para esse problema, em termos de ação da própria organização e essa dinâmica do mercado. Queria ouvir também o Wilson. Wilson, você gostaria de também ponderar alguma coisa sobre a questão? Então, o que eu penso, né, e a partir do que Renato e o Batistuta estão dizendo, é que nós estamos de fato entrando num período em que a dinâmica de mercado de trabalho ela caminha por rumos muito diferentes, né, do que a gente conheceu até aqui. E é impressionante como os cenários se sucedem com rapidez, porque nós vivemos assim, quer dizer, o pessoal mais experiente, né, Joel? A gente viveu uma década de 90 com alta taxa de desocupação, e a gente achava que essa taxa de desocupação ela iria permanecer por muito tempo, e ela, de repente, cai num período, até o ponto em que você destacou para a gente, né, nesse período de 10 até 2015, caminhando para o pleno emprego, esse apagão de mão de obra. E aí a gente ingressa num período de desocupação elevada, mas em que a mão de obra permanece difícil de ser encontrada, né? Então, não há ocupação para geração de ocupações, nem para mão de obra, não há geração de ocupação para mão de obra menos qualificada,
há geração de ocupação para mão de obra qualificada, mas a gente não tem uma oferta suficiente e na velocidade necessária. Então, a dificuldade que existe é a de leitura dos próximos cenários. A gente sabe que onde a gente tiver inteligência artificial, cloud computing, há setores importantes, né, da economia verde, economia do cuidado, mesmo a área cultural, que a gente sabe que são segmentos que, vinculados à economia 4.0, vão gerar ocupações. Mas a dificuldade está em ver como é que nós vamos preparar o mercado de trabalho que está chegando, né, para poder suprir essas vagas. Eu, como o Renato e como o Batistucci, eu também concordo. E esse evento nosso aqui, ele é bem interessante nesse sentido, porque eu não consigo ver essa saída única e exclusivamente do ponto de vista das empresas, assim como eu também não vejo única e exclusivamente do ponto de vista dos estados, né, das políticas públicas. Tem que haver uma leitura rápida do que está acontecendo no mercado de trabalho. Isso só é possível a partir do diálogo, né, entre trabalhadores e empresas, e informando isso ao setor público, né? E essa leitura rápida do setor público tem que apoiar a demanda do setor privado, do ponto de vista de formação de mão de obra, né? Então, são mecanismos institucionais que eu acho que são bem interessantes serem aperfeiçoados no futuro. Uma coisa que eu acho que é interessante também, Joel, é apontar que isso tanto pode ser feito em nível federal, digamos assim, né, que é em nível nacional, nesse nível mais amplo, quanto pode ser feito em nível mais local, né? E as conexões que estão estabelecidas a partir desse tipo de ligação entre poder público municipal, estadual, federal, elas estão bastante complexas quando a gente percebe multinacionais trabalhando já com essa concepção de mercado de trabalho em nível global também. Então, as visões tradicionais, elas estão superadas pela realidade. Nós vamos precisar criar uma institucionalidade diferente para lidar com isso tudo. Então, eu acho que são desafios importantes que estão pela frente, né? E a gente tem que trabalhar e conversar muito a respeito disso para poder impedir que as empresas continuem se expandindo por falta de mão de obra, ao mesmo tempo permitir que as pessoas continuem sobrevivendo pelo fato de ter trabalho, né? E terem condição de ocupar os postos de trabalho que estão sendo oferecidos. Professor Joel, se me Perfeito. permite uma Por favor, Marcos. Por favor, Marcos. Agora eu queria olhar pelo ponto de vista positivo, né, que o Renato trouxe e que eu vejo isso claramente. A nossa tecnologia abriu uma oportunidade da gente ter pessoas trabalhando em qualquer lugar do mundo para qualquer empresa, né? Eu tenho visto isso aqui no Brasil, assim como o Renato acho que declarou lá. Eu tenho muitas pessoas hoje, assim como eu. Minha função é uma função global. Eu estou localizado aqui no Brasil, né? Obviamente que as questões do time zone é um desafio, mas olha que oportunidade que a gente cria para o mercado de trabalho brasileiro, né? A gente sabe das qualificações das universidades, da qualificação dos profissionais. Muitos dos profissionais que tiveram a oportunidade de fazer algum curso no exterior, quando voltam, ou alguma experiência no exterior, quando voltam com o discurso dizendo que a gente não fica atrás absolutamente a nenhuma universidade mundial, né? Muito pelo contrário, a gente está muito, né? A gente concorre em pé de igualdade. Então, eu quero trazer uma outra perspectiva, né? A perspectiva de como é que a gente se prepara também, não só como organização, mas como profissionais, para poder entender que o mercado de trabalho, a gente vai poder se aplicar agora a vagas em qualquer lugar do mundo, né? Para qualquer organização, independentemente se ela está na China, se ela está na Austrália, se ela está, por exemplo, no Nordeste, eu vou trabalhar no Sudeste. Então, assim, olhar também do ponto de vista positivo, como é que a gente se prepara em termos de organização, para preparar profissionais, né, que tenham essa mentalidade mais global, né, que vá além dos muros do Brasil e consigam ver uma realidade mais mundial como oportunidade de emprego, realmente. Né? Não preciso mais de termo de expatriação, de custo de expatriação, né? As pessoas vão estar localizadas nos seus próprios escritórios, nas suas próprias casas, né? Com a possibilidade de trabalhar globalmente ou em funções em outros países. Por que não? Desculpe, João, ter interrompido, quis trazer só uma outra perspectiva.
Perfeito, Marcos, muito obrigado. Eu tenho acompanhado alguns movimentos do governo e de empresários extremamente preocupados com essa transição digital, né? Essa transformação digital na nossa sociedade, e como o Wilson bem colocou, ela foi acelerada aí pela pandemia. E o que nós temos observado é uma população com bastante dificuldade de fazer essa transição, né? Algumas pessoas vão fazer essa transição com mais facilidade e outras vão ter muita dificuldade, né? E a discussão é até onde as organizações também sustentam, né, essas pessoas que não conseguirão, né, se adequar a esse novo contexto, né? Como trabalhar essas pessoas, né? E aí a importância de formação, mas não só a questão da formação, mas também um suporte social, um suporte psicológico, né? Nesse processo de transição, né? Eu acho que essa é uma preocupação mais ampla, né? E, como o Wilson destacou, nós temos uma parte importante da nossa população marginalizada desse processo e com grande risco, né, de nós acentuarmos ainda mais as desigualdades sociais, né, no nosso país, né, em função exatamente dessa transição. Uma transição que as pessoas mais bem preparadas realmente vão enxergar como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, mas temos um grande contingente excluído, né? Esse é um aspecto importante para a gente considerar. Eu queria trazer mais uma outra discussão. O Marcos falou no início, né, da percepção dele de que na retomada haverá um trabalho mais híbrido, né? E aí você pontuou em termos de 40% com o presencial, 60% à distância, em princípio, né? Claro que isso vai ter uma transformação. E a gente observa exatamente isso. O Wilson teve a oportunidade de fazer pesquisas, né, sobre home office ao longo aí de 2020, estão refazendo agora em 2021, e também constatou coisas interessantes nesse sentido, né, Wilson? E a questão, olhando para o futuro, né, é que a gente caminha, ou aparentemente caminhamos, né, para esse trabalho híbrido, né, presencial e à distância. Mas, em contato com as organizações, eu tenho observado que isso, para a maior parte das organizações, ainda não está muito claro. Quer dizer, muitos empresários têm a consciência de que você vai para um trabalho híbrido, mas exatamente como ele vai funcionar, né, que a gente tem aí uma grande discussão, né? Eu queria pegar um pouco da sensibilidade de vocês em relação a essa questão, quer dizer, para onde a gente caminha e o quanto que as nossas organizações estão, de fato, estruturadas. Eu só queria também puxar um dado da pesquisa do professor Wilson, né, de home office, e onde a gente percebe que em 2020, muitas empresas foram para o trabalho à distância de forma heróica, né? Ou seja, fizeram isso em semanas e improvisando e agora, se nós formos para um trabalho híbrido mais estruturado, né, muito provavelmente essa improvisação ela não vai mais caber, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho os senhores sobre essa questão, né? Podemos começar novamente por você, Marcos, e aí Renato e Wilson, pode ser? Claro, claro, Jorge. Então, assim, você colocou bem esse ponto. Então, assim, a gente já definiu, escutando os nossos colaboradores ao longo do mundo, né, e fazendo algumas customizações região para região, a gente não teve grandes divergências. Fizemos uma nova pesquisa, inclusive agora, durante o home office, né, logo no começo, para escutar, e agora durante o home office, as percepções não mudaram, né, a gente segue mais ou menos nesse balizador
90% da população fala em trabalho híbrido, 96% fala mais ou menos nessa porcentagem de 40% a 60%, principalmente quando a gente se depara em grandes cidades, né? Bogotá, Cidade do México, São Paulo, Nova York, cidades onde você tem um traslado mais complexo, né, do ponto de vista, você perde muito tempo. Né? Esse é o primeiro ponto. Como é que a gente está se organizando? Do ponto de vista físico, muitos dos escritórios já estão se transformando. O nosso aqui no Brasil já está transformado para um trabalho híbrido. Eu já não tenho mais posição para todo mundo, por exemplo. Eu vou trabalhar com reserva através de aplicativo, nós já estamos se organizando para isso. Os espaços de convivência são espaços já mais delimitados, então mesmo eu não tenho, por exemplo, não tenho mais sala de diretor, eu não tenho mais sala de presidente, vão ser salas compartilhadas nesse sentido, né? Assim como a gente vem fazendo esses outros movimentos em outros locais, para privilegiar o quê? Para privilegiar o convívio social quando você estiver no escritório. Quando eu tiver reuniões de período integral, eu fico, por exemplo, em home office para trabalhar, para ficar conectado. Então, isso tem sido um aprendizado para a gente, está muito claro. Do ponto de vista da liderança, a gente está iniciando uma coisa que a gente está chamando aqui de Upskilling Leadership Training, ou seja, um treinamento de preparo da liderança, porque nós não estamos em home office, nós estamos enclausurados hoje, né? Então, as crianças estão em casa, a família está inteira em casa, né? Então, a gente está enclausurado, essa é a grande realidade. A gente precisa entender como é que vai ser a vida realmente de home office, né? Com as crianças voltando 100% para a escola, com a gente, com a esposa, com o esposo, né? Mesclando atividades em casa, né? E no escritório em casa. Né? Agora, só fazendo um recorte aqui, eu estou falando da parte da indústria, né? Que a parte da indústria eu estou trabalhando em período integral lá, estou com todo mundo da indústria trabalhando. A gente tirou de circulação o pessoal de escritório até para evitar, diminuir o máximo possível a circulação do vírus naquele momento, e continuamos agora ainda porque a pandemia não passou. Então, a gente também vai preparar a liderança e vem preparando a liderança para trabalhar nessas condições. Por quê? Porque o nosso histórico, a gente sabe, né? Histórico taylorista, mecanicista, comando e controle, né? A gente diz que está todo mundo bem preparado, tá coisa nenhuma, né? Vamos combinar, a gente adora o controle, põe tudo numa planilha, né? Aí você põe numa planilha e faz reunião para controlar a planilha. Imagina que você quer controlar de gente, né? Então é assim a vida. Então a gente vem preparando, porque eu vou para o escritório, mas minha equipe não vai. Eu vou obrigar minha equipe para o escritório no dia que eu vou, né? Esse 40% significa, então, que a pessoa vai 2 dias. Eu falei, não, gente, ela pode ir todo dia, meio período também, não pode? É 50% também. Então, nós vamos quebrar alguns paradigmas, onde o que nós vamos valorizar realmente é a entrega do profissional mediante o que ele precisa, com alguns combinados, né? A coisa mais curiosa e mais importante é que não vai existir mais regra, né? O que a gente tem percebido é que nós vamos ter grandes guias e menos procedimentos. Né? Então, como é que eu preparo as relações humanas para trabalhar com guias? E a gente está preparado, porque a vida familiar e a vida cultural que a gente tem está mais em guias do que em procedimentos com os quais a gente se acostumou, né? Veio do taylorismo, depois foi para as ISOs, nada contra, absolutamente nada, foi uma formação da sociedade. E agora a gente vai ter que trabalhar muito mais em guias, e por isso, da nossa formação da liderança, para se desapegar, né? É um processo de desconstrução, a gente vai ter que desconstruir para construir de novo. Então, desenvolvendo a liderança, reformulando os escritórios, a gente continua escutando as pessoas e vamos continuar ainda, porque a gente tem uma expectativa que o Norte América, Estados Unidos e Europa começam a voltar em períodos mais ativos nos escritórios, a gente já começa a perceber isso, vocês começam a perceber isso inclusive nos eventos esportivos, né? Você já vê em público e tal, então a gente já começa a perceber uma retomada. E no Brasil a gente tem uma esperança de retomada mais integral a partir de janeiro de 2022, né? Com eventualmente surpresas que possam vir com as antecipações que a gente vem vendo da vacina nos últimos dias, principalmente. Esse é o cenário, Joel, Renato e Wilson, que eu tenho visto aqui pela UAI. Muito bom, Marcos. Gostei da ideia de confinamento. Acho que é isso mesmo. Nós estamos confinados, Exatamente. O conceito é tudo, é isso mesmo. Vamos lá. Renato, por favor.
Eu vou citar aqui o nosso diretor-geral, o que ele falou quando começou a pandemia, o Alexandre Bassanese. Ele falou assim, olha, nós fomos a primeira empresa que entrou em confinamento e nós vamos ser a última a sair. Basicamente, essa questão do home office estava em discussão há anos. Eu, com minha equipe, eu já fazia acordo, falava, não faz sentido uma pessoa que pode fazer isso de casa, ela rodar, pegar 3 horas de condução por dia para vir trabalhar 8 horas, não faz sentido. Então, já tinha uma certa flexibilização. O que aconteceu agora? Foi instituído o home office, 100%, teve dificuldade no início, internet, vários problemas iniciais, mas conseguimos resolver isso de uma forma bastante positiva, de uma forma geral. O que pega mais, na verdade, o que a gente aprendeu foi a questão do valor da empatia e do engajamento. Então, basicamente, a pergunta é como que vamos gerar empatia entre as pessoas para que elas colaborem de uma forma digital? Como eu vou aproximar as pessoas de uma forma digital? Então, o nosso escritório, a nossa sede foi demolida, de 300 pessoas, foi reconstruída buscando a colaboração, o entrosamento. Home office, 3 dias já oficializado, para mim pode ser até mais, mas quando nós estivermos com pessoas, a gente presencialmente, a gente deve aproveitar que está com uma pessoa conversando com ela, não olhando para o computador, lendo e-mail. Não faz sentido ler e-mail no escritório e trabalhos onde só preciso de mim. O escritório é colaboração. E isso leva também a um ponto que o engajamento e a empatia, ela não é só com nossos colegas, mas é com o mundo inteiro. Então, como que eu vou... eu não vou demitir alguém que não tem uma capacitação, que agora não tem mais função na minha empresa. Vamos treinar essa pessoa, vamos apoiar ela para não perder. Essa é a postura que as empresas têm que ter nessa transformação digital. A transformação digital, na verdade, é uma transformação muito mais humana do que digital. Isso, para mim, está muito claro, e para a nossa empresa, de uma forma geral, também. Eu vou interromper um pouquinho, eu vou aproveitar a fala do Renato. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, tanto no chat quanto no YouTube, e uma delas é relacionada a essa parte da transformação digital. Vou repassar aqui, que acho que pode ser um gancho para a gente depois ir encaminhando ao final do painel. A pergunta é a seguinte: com a transformação digital, não corremos o risco de aprofundar ainda mais alguns abismos sociais no Brasil? Não só empresas, mas como o Estado pode ajudar a aliviar esses abismos? Eu gostaria de jogar essa pergunta, e acho que o Wilson já ia abordar um pouco esse ângulo, né? Se o Wilson puder fazer as suas considerações e também analisar essa questão, que acho que é muito instigante, né? Seria interessante. Wilson, pode ser? Vamos lá. Então, eu estou ouvindo aqui, a gente de fazer pesquisa, a gente ouve e vai recolhendo, viu, Marcos? Estou roubando tudo de você, do Renato também aqui, só vou incorporar aqui para as conversas. Mas vamos compartilhar. Se citar a fonte, eu estou feliz. Tá ótimo, vamos lá. Nós fizemos a pesquisa o ano passado e estamos fazendo de novo esse ano, né? Estamos juntando aí bastante volume de informações. Uma coisa que, bom, primeiro, no ano passado, para a condição posta, né, início de pandemia, havia uma satisfação alta em relação à nova condição de trabalho das pessoas que haviam ingressado em home office. Isso era um dado, e a gente associou isso a pelo menos 2 ou 3 coisas. A primeira era essa questão da economia, a segunda era a segurança, né, pelo fato de você não estar mais exposto ao vírus, no deslocamento. E a terceira era o fato de você trabalhando em casa, você estava com emprego. Então, não tinha como a gente não dissociar essas 3 coisas. E agora nós vamos fazer um novo check, né, do que está acontecendo esse ano aqui, para esse tipo de grupo, né, que participa conosco. Agora, uma coisa que nos colocou assim, com alguma atenção foi o aspecto do relacionamento com as lideranças, né?
Porque, de fato, por mais que a gente tivesse pressionado a fazer a transição digital, ninguém estava preparado para colocar 60%, 70%, 80% da equipe à distância e fazer liderar a equipe à distância, né? Por mais globalizado, por mais conectado que a gente pudesse estar, a formação, como bem o Marcos disse, a nossa formação é tradicional, é face a face, né? A gente gosta de conversar com o pessoal, ver a reação. Então, ali, algumas coisas estavam surgindo como pontos de preocupação nessa linha. Falei, bom, como é que eu estou sendo orientado, estou sendo bem avaliado, meu feedback está bem feito e tal, e os indicadores eram indicadores para a gente prestar atenção e a gente vai voltar a fazer esse acompanhamento agora. O que me põe para pensar, né, é o seguinte, eu acho que o processo de trabalho, né, ele é outro agora, né? Quando a gente pensa em ser híbrido, né, ele é outro, ele é um outro processo. E aí a forma da gente gerenciar isso e a forma da gente ser gerenciado em relação a esse outro processo também a gente precisa reacomodar isso e vamos ter que fazer isso rapidamente, porque as empresas, quando elas decidem, né, que vão desmobilizar as suas sedes, as lajes, né, nos centros empresariais, elas têm uma linha de corte de custo muito bem delineada, né? E o tanto de necessário do trabalho presencial, ele, como o Renato estava colocando, o escritório é colaboração, né? Então, as empresas intensivas em conhecimento ainda são muito elas são e serão dependentes da interação. E até onde a gente consegue ver, essa interação, para quem precisa inovar, ela é melhor quando você está lado a lado. Ela pode ser estimulada pela conexão, pela internet e tudo mais, mas você convivendo, literalmente, lado a lado, olhando para o mesmo objeto ao mesmo tempo, você consegue fazer isso mais rapidamente. Então, eu penso o seguinte, o para frente, ele vai dividir esse trabalho de criação, que é dependente de soft skills, né? E o trabalho que pode ser comoditizado, que pode ser feito em casa, né? Que ele pode ser reduzido a custo mais facilmente. Como que a gente vai balancear isso, né? Que é uma questão relevante nesse sentido. E eu volto a um outro aspecto, que é o aspecto de quem fica com qual tarefa. Porque se a digitalização, por alguma razão, levar a uma divisão entre aqueles que ficam juntos e aqueles que estão apartados, mesmo suportados por tecnologia, de novo, a gente vai ter o risco de cair nesse abismo que foi colocado na questão apresentada pelo Joel inicialmente. Então, eu vejo, e aí pegando um aspecto da fala do Batistucci, que eu acho que é importante, o mercado de trabalho ele ficou global, e isso é um ponto positivo, desde que a gente tenha acesso ao mercado global. E ter acesso ao mercado global envolve ter a ferramenta de acesso e ter a formação necessária para esse acesso. E é nisso que eu acho que a gente precisa completar o jogo, né? Como nós estamos num momento de transição, é muita conversa que a gente precisa ter para ver como é que a gente, vamos dizer assim, fazendo um mapeamento das oportunidades em escala global, consiga também fazer uma oferta de oportunidades de formação para poder suprir essas oportunidades de ocupação em escala global numa mesma proporção ou com um delay cada vez menor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai nos levar a conversar muito, né? A universidade com as empresas, as universidades, as empresas, com o governo, né? E seria muito bom se os governos dessem essa abertura para esses outros dois atores entrarem nesse debate para a gente melhorar essas condições de oferta da mão de obra e de esclarecimento de onde está o trabalho, com que proporção e com qual formação. Muito obrigado, Wilson. Excelente. Nós temos visto, eu acho que veio muito na fala do Marcos, do Renato, e agora na sua fala, Wilson, uma questão crítica, né, que também são as nossas lideranças, né, o quanto que as nossas lideranças elas estão também dispostas a se transformar, né, para encarar essa nova realidade. De uma forma ou de outra, elas foram jogadas também nessa nova realidade, tiveram que se adaptar, mas tem um ponto importante que vocês estão trazendo, que é essa questão da colaboração, da cooperação, né, que é um aspecto novo, crítico, e se nós olharmos historicamente, a nossa liderança sempre trabalhou de uma forma mais competitiva do que colaborativa, né? Então,
um aprendizado importante. E a questão que a Isabela trouxe, né, de nós estarmos aí num movimento onde, se nós não tomarmos providências, e aí num trabalho conjunto da sociedade e governo, nós podemos realmente amplificar as diferenças sociais que nós já temos, né, bem muito fortes aqui no Brasil, né? Então, e não basta simplesmente política pública de renda, né? Mas nós temos que ter uma ação coordenada de formação, de capacitação, de ajudar a nossa mão de obra nesse processo de transição, né? Para essa realidade digital, né? Que vai estar cada vez mais presente no mercado brasileiro. E o Wilson traz uma reflexão interessante, importante, né? O quanto que aqueles trabalhos que eu posso, vão ser mais passíveis de estruturação e, portanto, eventualmente feitos à distância ou de forma isolada, né? Versus os trabalhos que exigem essa interação, essa cooperação também funcionando como um elemento de distinção, de separação, né? Então, acho que temos aí vários desafios pela frente para trabalhar. Antes só de irmos para o encerramento, Isabela, tem mais algum ponto, alguma pergunta? Eu gostaria de trazer mais uma pergunta que chegou do Alexei Barban, do Patrocínio, agente de inovação da Inova CPS. A pergunta dele é: como melhorar e agilizar a parceria público-privada para aproximar o público e o privado de uma forma mais rápida? Essa é uma bela pergunta, né? A resposta, quem tiver, como dizem, é a pergunta do milhão, né, Wilson? E você que está mais mexendo nessa questão, inclusive com um trabalho junto ao governo, né, nessa preocupação de rever profissões e tudo mais, como é que você enxerga essa possibilidade, Wilson? Eu vejo em pelo menos duas direções, né? A gente deveria... eu penso assim, o mercado de trabalho como um todo, como qualquer tipo de mercado, ele funciona melhor com mais informação. Então, assim, as instâncias de Estado, elas deveriam dar suporte ao mercado privado, digamos assim, com mais informação a respeito das coisas. Então, é mais informação sobre formação, mais informação sobre as oportunidades e o que as empresas estão fazendo. Isso é um projeto que a gente está conduzindo para o governo federal, muito nessa direção. Isso por um lado. Por outro lado, a gente precisa limpar um pouco a área do ponto de vista institucional para poder criar formas mais ágeis, digamos, de você levar o conhecimento da academia para o Estado e permitir que a academia entenda a maneira como o Estado funciona para poder abastecer o Estado com a melhor informação, com a melhor tecnologia possível. Então, esses fluxos eles precisam ser azeitados e, para isso tem que virar política pública, né? Se a gente tem queda no investimento em inovação, né? A inovação não é só do ponto de vista de processo produtivo, ela também... Processo produtivo no sentido clássico da indústria, né? Ela é de mentalidade, ela é de software. Eu acho que são coisas que a gente precisa empurrar. Porque o que acontece? Pela força, né, do mercado, a interação entre empresas e universidade ela é muito mais ágil. Ela tem muito menos bloqueios, né? As próprias escolas de negócio já viabilizam essa troca de maneira mais rápida. Então, essas conexões assim de empresas com o governo, de uma forma a ampliar a eficiência do mercado por mais informação, e de universidade com o governo, acho que é o caminho que a gente deveria pegar para poder viabilizar essa melhoria, né, esse aprimoramento aí dos mecanismos de mercado, do mercado de trabalho, ou seja, com mais informação, com mais formação e mais informação a respeito. Poxa, brigadíssimo, Wilson. Bela reflexão. Quando eu fui convidado aqui para o painel e acabei me articulando com vocês, né?
Eu tinha aqui uma expectativa, né, de a gente conversar, de a gente trazer ideias e tal, e incrível, né? As minhas expectativas foram muito superadas. Eu não imaginei que a gente tivesse, nesse curto espaço de tempo, essa riqueza de reflexão, esses insights incríveis, né? E como o Wilson falou, isso é um insumo, né, para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a generosidade de vocês trazerem essa riqueza, né, de experiências e de reflexão. Eu queria deixar assim, só um espaço para uma palavra final para cada um de vocês, aí, seguindo a ordem, Marcos, Renato, Wilson, por favor. Bom, professor, para mim, novamente, um privilégio estar aqui. Fico muito honrado com o convite. Trocar experiências é uma coisa que, para nós, aqui dentro da UAI, é muito importante, né? A gente está sempre conectado com a academia. Eu, em especial, né? Por toda a minha vida paralela à academia e negócios, para mim é um prazer estar compartilhando experiências, escutando também experiências e podendo levar para dentro de casa um pouco do que a gente escuta. Me coloco aqui à inteira disposição, né, para estar sempre com vocês. A gente sempre fala no paralelo, pode usar e abusar, vai ser uma grande honra, é um grande prazer estar aqui e muito obrigado. Assim, eu também fiquei muito feliz de poder dividir esse espaço contigo, com o Renato, e com o Renato, prazer, Renato, a gente se conheceu agora, e com o Wilson já de longa data, a gente já se conhece, então foi uma grande honra. E ao Congresso como um todo, né? Muito obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouquinho a nossa história aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Marcos, a honra é toda nossa, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Renato, por favor. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite, também prazer, Marcos, professores, também a gente, eu luto muito assim para que a gente tenha realmente essa proximidade e a velocidade que a gente precisa nessa inovação. E ela nunca acontece, ela não pode acontecer sozinha. Não são só as empresas, a gente tem que se unir para formar um país melhor. O brasileiro tem várias oportunidades que a gente lê que são muito valorizadas no ambiente de trabalho hoje em dia. A gente está vendo isso ser efetivo. Nós somos criativos, somos colaborativos. O que falta é a gente trabalhar para reduzir esse gap. A gente tem que usar empatia entre nós todos para criar valor, para que a gente consiga fazer o Brasil crescer mais, ajudando a reduzir aquele gap que já veio várias vezes aqui sendo comentado entre as classes inferiores. Não, a digital é uma oportunidade para a gente ter um Brasil melhor. E eu acho que a gente tem que acreditar nisso e tem que construir isso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Renato. Olha, é um prazer enorme te conhecer. E agora você faz parte da rodinha, Renato. Muito obrigado. É um prazer enorme. Mais uma vez, obrigado pela generosidade, por trazer toda essa sua vivência, sua experiência. E eu compartilho do seu otimismo, dessa expectativa positiva, né? Vamos batalhar para isso, né? Wilson, por favor. Vamos lá, eu não vou perder a oportunidade aqui, gente. Acabei de postar o link para quem quiser. Estou convidando assim fortemente participar da nossa pesquisa de home office. Dificilmente a gente vai ter um público mais qualificado que esse, né? Coloquei o link aqui no chat. Então, vou aproveitar a oportunidade aqui. Nós abrimos aí, nós estendemos o prazo de preenchimento até amanhã. Vai ser super bom ter aí as respostas de vocês. Em segundo lugar, gente, queria agradecer muito a oportunidade de ter essas trocas, porque, de novo, a gente está confinado, né, Marcos? Mas ter a oportunidade de dividir as telas e poder conversar de assuntos que são de gosto nosso, de interesse nosso, é muito bom. E a terceira coisa assim, não por acaso, né, a minha fala vai muito na linha da própria proposta do evento. Queria elogiar a iniciativa novamente aí da chefia de departamento, da própria faculdade, ter chamado o Joel para abrir espaço para a gente poder conversar a respeito da importância de interação, né, entre os atores aí presentes na economia, no mercado de trabalho, com foco em conhecimento, com foco em aproveitamento prático do conhecimento, que é isso que o SciBis proporciona. Então, é muito bom ter a oportunidade de tomar parte dessa iniciativa. Bom dia para vocês aí, pessoal.
Obrigado, Wilson. Fantástico. A sua participação é incrível, né? O teu trabalho de pesquisa, é muito valioso. E que bom que você pôde trazer um pouquinho disso para a gente, né? Um privilégio, Wilson, tê-lo aqui com a gente, né? E também queria fazer coro à fala do Wilson, agradecer esse espaço, essa oportunidade de interagir com os senhores e essa possibilidade de troca de ideias e percepções. Muito obrigado, tenham um bom congresso, um bom dia a todos. Obrigado, Isabela. Aí passo a palavra para você. Eu agradeço em nome do SciBis ao professor Joel, senhor Marcos Batistucci, senhor Renato Schroeter e professor Wilson Amorim. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.